pessoal, apresentando para vocês aí mais um painelzinho, pronto, finalizando ele aqui agora. Botoeiras aí, ó. Juntores. Esse aqui tá pronto para ser instalado amanhã, pessoal. Hoje é domingão, tô terminando ele aqui. E amanhã eu vou estar fazendo a instalação. Vou apresentar para vocês aqui, ó. É um quadro aqui de 40, 30, 20. Tem aqui embaixo aqui 3 prensa-cabos. Esse aqui, pessoal, é um controlador de temperatura, é um STC1000. Esse controlador de temperatura, ele serve tanto para refrigeração quanto para aquecimento. Porém, ele vai até 99 graus só, de 0 a 99 graus. Aqui, ó, eu vou ter ventilação 1, porque é um forno. No caso, esse painel aqui é para estar trabalhando no aviário de frango. Lá, esse proprietário, ele tem um forno que possui 2 ventilações. Seria 2 turbinas, uma de cada lado, que vai soprar o calor para dentro do aviário. E ele possui um soprador. Então ele tem 2 ventilações. A ventilação sopra o calor para dentro do aviário de frango. Ele fica no meio, então um sopra para um lado e um para o outro. Então supõe assim, dividir o meio da granja. Por um lado, dividir o meio do pinteiro, porque no caso não usa a granja inteira para os pinteiros. E o forno só é usado no pinteiro quando os franguinhos chegam. Até mais ou menos aí uns 15 dias, uns 5 dias mais ou menos. Então durante esses 5 dias ele está usando o forno. Aí uma das ventilações sopra para frente. E esse outro ventilação, no caso 2 aqui, sopra para trás, para o outro sentido do aviário lá. Esse soprador é o soprador que sopra a lenha, a brasa ali para acender o fogo, entendeu? Então, quando aciona, esse aqui ele tá soprando o fogo para que o fogo acenda. Porque quando desliga, ele apaga o fogo, então fica a brasa. Quando ele liga, o soprador liga também soprando o fogo. Eu até falei pro proprietário que seria 2 programadores. Mas ele pediu que colocasse um porque ele quer que quando liga a ventilação, liga o soprador junto. Só que normalmente, pessoal, os fornos, ele funciona assim, forno de aviário. Ele tem um programador de temperatura só para o soprador. Então ele sopra o fogo para não deixar apagar. E a temperatura que ele mede é a temperatura que sai na turbina de ventilação. Então ali próximo mesmo tem um sensor de temperatura dentro da turbina de ventilação que faz parte próximo do forno. Então uma determinada certa temperatura que passa por ali, ele desliga o soprador sem necessidade, porque o calor já está muito. Quando a ventilação começa a soprar, conforme ele tira o calor do forno e manda para dentro do aviário, a tendência é o programador de temperatura aqui do soprador abaixar. No caso, ele abaixou, o soprador aciona para fazer com que o fogo acenda e venha mais calor. Então, muitas vezes, a ventilação aqui vai parar, a 1 e a 2 vai parar de soprar dentro do aviário e o soprador vai continuar soprando a lenha ali por um tempinho. Atingiu a temperatura, ele desliga. Ele não fica ligado o tempo todo. Ele desliga, mas muitas vezes ele vai estar desligado primeiro. Então, suponha, ele trabalha com uma temperatura diferente da ventilação, porque essa ventilação que sopra dentro da granja, a temperatura que ele mede é a temperatura do aviário. Então, geralmente eles colocam de 29 a 31 graus dentro do aviário. E essa ventilação aqui é uma ventilação do soprador que ela é muito alta, ela não vai trabalhar com a temperatura desse. Mas como eles já estavam usando disjuntor, ele ligava o disjuntor, ligava os 3 juntos. Para ele acha que tá tranquilo, tá normal, ele não quis adicionar, não quis gastar um pouquinho a mais. Para ele assim tá bom. Então tá tranquilo, né? Eu orientei ele a respeito e qual a função do outro programador, mas para ele tava tudo tranquilo, ele queria assim, então beleza. A orientação eu passei, mas para ele tá tranquilo, beleza? Então aqui, ó, eu tenho um programador aqui, ó. Como você pode ver, esse STC, ele tem você pode estar usando aqui 2 relés.
Então, suponha, ele tem um sensor que vai aqui, ó, que seria esse aqui, ó, ele mede a temperatura de aquecimento e de refrigeração. Os dois primeiros bornes aqui é alimentação. Aqui seria, ó, esse aqui é o relé da temperatura de aquecimento. E esse aqui é o relé da temperatura de refrigeração. Então, suponha, se eu quiser montar os dois ao mesmo tempo, eu consigo, porque esse aqui, quando ele atinge a temperatura de aquecimento, ele desliga esse relé e automaticamente já liga esse relé de refrigeração. No caso, eu quisesse colocar uma ventilação dentro do aviário, tipo, atingir um total de temperatura, daí eu posso programar a temperatura diferente. Ele atingiu aqui, esse daqui ele não vai atingir, ele não vai ligar. Se eu programar ele, suponha que a temperatura do aviário sobe muito quando desliga a ventilação de aquecimento, é o soprador do aquecimento. Suponha que assim que desliga, a temperatura começa a subir acima do normal. Tipo, é para manter 31, ele passa para 35 para cima assim. Eu posso programar essa ventilação aqui, ó. Se eu quiser, eu coloco um ou dois ventiladores distribuídos no meio da granja e eu quiser fazer com que o ar circule lá dentro para poder dar uma baixada na temperatura. Então, se subir para 35, que eu não quero, então ele liga a ventilação e sopra, dando uma acalmada na temperatura, distribuindo mais dentro, então dá uma baixada ali próximo do sensor. Então a temperatura cai tipo para 32 e ele desliga. Aí ele mantém parado os dois. Quando abaixar a temperatura tipo para 29 e eu quero manter 31, baixou para 29, 28 assim, se eu deixar programado para um desses dois, já aciona e volta a aquecer novamente. Beleza? Esse eu ponho aí porque é um programador simples. O pessoal geralmente em aviário, eles apanham muito para fazer programação desses programador. Então, esse daqui eu tô montando para poder facilitar pros granjeiros lá que vai estar fazendo os cuidados do aviário. Coloquei aqui, ó, 3 disjuntor tripolar, que os motores são tudo trifásico. Coloquei um disjuntor de 6 amperes ali, ó, de comando. Esse aqui protege a parte de comando. Coloquei um barramento ali em cima, então eu cheguei com a fiação, alimentei aqui e distribuí o barramento, beleza? Coloquei um relé falta de fase aqui, ó. Então, pessoal, esse relé falta de fase, ele protege contra a falta de fase que chega aqui no painel que alimenta aqui em cima o barramento. Eu não consigo monitorar a saída aqui. Suponho que um disjuntor desse acaba queimando um polo, dá uma falta de fase. Um fio desse rompe alguma coisa aqui, não consigo monitorar. Então, por isso tem os relé térmicos. Então, o relé térmico ele vai ser ajustado conforme os motores lá, conforme a amperagem de cada motor. Se houver uma falta de fase aqui para baixo, quem vai ter que atuar é esse relé térmico aqui, ó, protegendo o motor. Agora, quando há uma falta de fase da rua, que entra nesse cabo para alimentar esse painel, quem vai proteger esse relé falta de fase aqui. Quando se trata de um motor só, quando monta um quadrinho para um motor só, esse relé falta de fase, eu coloco ele aqui, ó. Eu pego a alimentação aqui na saída do disjuntor tripolar, que vai vir para cá, então eu pego aqui. Se houver uma queima de um polo desse disjuntor, que acontece, e ele não desarma, só queima um polo, ele danifica, estragou, faltou fase aqui, só sai duas. Então o relé falta de fase vai atuar. Agora nesse caso aqui, quando é acima de um motor, não dá para me pegar na saída, porque daí se eu vou fazer uma manutenção aqui e eu desligo esse disjuntor para mexer nessa parte aqui, eu vou parar todos os outros motores que sem necessidade. Então por isso, nesse caso a alimentação pega aqui também, para alimentar o relé falta de fase. Porém, a alimentação aqui embaixo, que entra aqui, ó, NA e NF, a alimentação daí vai vir no comum aqui, ó. Eu pego do disjuntor de comando, porque esse é um disjuntor de comando. Se eu deixar os 3 disjuntores aqui ligados,
mas somente o disjuntor de comando desligado, eu não vou conseguir acionar aqui também. Por quê? Porque o meu comando aqui, o disjuntor de comando, ele faz alimentação do comum, aqui do relé falta de fase, e daqui eu faço a alimentação desse comando aqui, ó. Então, ó, eu tenho uma fase aqui do disjuntor de comando direta, alimentando o A1 dos contatores, e também alimento aqui, ó, o 1, que seria uma fase aqui no programador. A outra fase aqui do disjuntor de comando eu alimento o comum do relé falta de fase e sai com o NA aqui, ó, 14, eu saio e faço a alimentação das botoeiras. Eu alimento o manual aqui, ó, na botoeira, sempre o lado manual, e também alimento o número 2, que seria a outra fase do programador, e alimento comum também aqui do programador, que é o relé. Quando ele fechar, ele vai sair aqui, ó, e eu vou fazer a alimentação do outro lado da botoeira, que seria o automático. Então aqui eu usei o manual número 4 e o automático número 3. Faço a alimentação das 3 botoeiras. Quando eu colocar... daí aqui, ó, eu jumpei, ó. O 4 e o 3 eu faço um jump. E um fio só que eu mando aqui, ó. No 95. 95 NC do relé térmico. Então aqui no 96 eu levo ele, eu pego um fiozinho aqui, levo e ligo aqui em cima no A2, ó, do contator. Então eu faço isso com cada contator. Tem um A2 aqui debaixo também, pessoal. Se facilitar para a pessoa aí, tranquilo. Para mim sai mais fácil eu sair com ele aqui, subir e fazer a alimentação ali. Quando eu faço contato de selo, quando é uma partida direto por botoeira, eu uso o A2 ali, porque tá perto o 14 aqui já junto, beleza? Então é o seguinte, eu faço isso com todos os relé térmicos, saindo de cada botoeira, que eu jampeio 3 e 4, saio com fio e levo no 95. O 96 ele já sai um fio que alimenta o A2 ali em cima. Por que que eu preciso fazer isso? Tem muita gente que liga o fio no 96 e sai com 95 e vai lá no A2. É errado? Não, não é errado. Por que que eu entro no 95? Porque o 95 vem primeiro do que o 96. E o 96, ele tá aqui na ponta, ele sai mais fácil eu sair com o fio aqui, subir e levar no A2 lá em cima, do que eu pegar o 95. Mas se eu fazer isso ao contrário, dá do mesmo jeito, não tem problema. Isso aqui é como se fosse um interruptor. Pega um interruptor simples, você tem uma ponte ali, você aperta para um lado, você fecha ela. Você aperta para o outro, você abre ela, assim impedindo que acende uma luz ou qualquer outra coisa aí. Então suponha, se eu ponho aqui, eu tô chegando no 95. Se houver uma sobrecarga por aquecimento ou por o motor ter travado ou alguma coisa similar, esse contato aqui, por causa do aquecimento, ele vai desarmar. Então ele abre esse contato aqui. Quando ele abre, é como se você tivesse um interruptor simples aí e você desliga ele. Você abre a ponte que fecha ele. Então impede que o seu contator continue ligado, mandando energia para o seu motor. Então, após abrir ele, automaticamente o contator desliga. Tá vendo aqui, ó? Esse botãozinho aqui é um botãozinho de rearme. Vou até abrir aqui para vocês verem. Ó, nessa posição que ele tá ali, você viu que ele tá no automático. Eu não vou deixar, eu vou fazer isso, ó. Deixei ele no rearme manual. Por quê? Quando é uma partida direta, eu tenho contato de selo. Para fazer isso, eu uso uma botoeira, eu aperto a botoeira, liga e ele fecha o contato, tá ligado. Quando há uma sobrecarga, ele desarma esse contatinho aqui, ó. Ele abre e ele fecha esse 97 e 98. Que esse 97 e 98, como vocês veem, é um NA. NO e NA é a mesma coisa, tá? É normalmente aberto. NC e NF é normalmente fechado, é a mesma coisa. Então, quando ele abre esse contato, ele fecha esse. Então aqui eu posso colocar uma luz como sinalizando uma falha, ou colocar um alarme, um sinal sonoro que vai apitar, fazer um barulho aí, ligar uma sirene para avisar que houve um defeito aqui, que tem uma falha. Então
Se eu deixo esse contato, quando eu uso o contato de selo numa partida direta por botoeira, ele desarma o contato desarma o contator, só que quando volta rearmada, eu deixo aqui no automático. Quando ele rearma, ele não parte direto. Então eu preciso voltar aqui e pressionar a botoeira para poder ele partir. Aí o contato de selo mantém ligado. Agora nesse caso aqui, que é a botoeira, que eu uso aqui uma chave seletora, que é automática manual, se eu deixar isso aqui, ó, se eu deixar ele no automático, o que vai acontecer? Deu uma sobrecarga, tipo um motor travou, alguma coisa assim, ele vai desarmar. Só que aqui o rearm está no automático. Então, após ele dar uma esfriada, que ele volta na posição de trabalho, o rearm dele é automático, o motor torna a partir. Se o motor está travado, ele vai aquecer de novo e vai desarmar. Mas ele vai fazer isso muitas vezes, que acaba danificando o seu motor aí, mesmo você tendo a proteção. Porque ele aquece e desarma. Aí ele rearma de novo, dá a partida, torna a aquecer e torna a desarmar. Então, essa opção de automático não é recomendado para esse tipo de montagem que eu fiz aqui. Ele é recomendado para montagem onde você usa botoeira, aquela botoeira, normalmente aberta, normalmente fechado, você tem ela dupla ou ela separada, que é um botão verde e um botão vermelho, beleza? Nesse caso aqui, eu deixo no manual, beleza? Deixando na posição manual, o que vai acontecer? Houve um desarme, nesse quadro eu estou falando. Houve um desarme aqui, por sobrecarga, alguma coisa assim similar, daí ele abriu o contato. Porém, quando ele não vai rearmar automático até que eu chego aqui e faço isso manual, pressionando isso aqui, ó, para dentro. Então, eu cheguei aqui, eu vi que tá com falha, aí é importante, ó, ter uma luz aqui ou um sinal sonoro que vai avisar. Então, no aviário, você teria que ter uma sirene bem alta aí. Você pode fazer com todos os relé térmicos interligar, qualquer um deles desarmando, vai acionar a sirene. Aí, se você tiver a sirene, você ainda usa uma luz sinal, um sinaleiro vermelho, laranja, um azul, qualquer cor que você achar melhor aí. Coloca no painel. Então, quando houver o desarme, assim que acionar a sirene, ele também vai acender o LED. E no LED você nomeia, tipo, esse aqui é a ventilação 1, aqui é o soprador, que é a ventilação 2. Então você nomeia a lâmpada. Quando você escuta o sinal, você vem no painel, você vai estar com a luz acesa, indicando qual relé térmico está desarmado. Aí você já sabe vir aqui e saber qual que é. Mas também, se você não tiver e você chegar aqui, você vai ver que tá os outros trabalhando e esse um vai estar desarmado, que não está trabalhando, você sabe que é esse. E se todos estiver desligado porque não era mesmo para estar ligado, você pega na chave seletora, liga no manual. Aquele que ligar tá bom e o que não ligar é o que está com problema. Então você vem aqui, ó, você vai rearmar ele manual. Quando você rearma, ele vai voltar a trabalhar. Só que se ele tá com problema, ele vai desarmar de novo. Então você vai procurar o defeito. Se é no motor, se é fio, problema de fase que tá faltando aqui para baixo do motor, faltou uma, para baixo do disjuntor, faltou uma e tá dando sobrecarga, porque só duas que tá acionando. Beleza? Então você faz isso, aí você procura o defeito, vê o motor se não tá travado, se alguma coisa, o que que é, mede se você tem conhecimento com elétrica, talvez seja um eletricista que está indo lá ver o problema, ou mesmo o pessoal que trabalha já tem uma noção mais ou menos básica de fazer a medição. Então você pega, viu que o motor está tranquilo, e você pega o multímetro e começa a medir. Vê que está chegando a os 220 trifásico, tá ok? Chega média aqui, tá ok? Então você pega, se você quiser, você pode fazer isso, ó. Desarmando o disjuntor, não vai ter mais corrente aqui. Então, o contator de comando ligado, você pode, na botoeira, acionar no manual e você fazer aquele teste de continuidade. Se esse pino com esse está dando continuidade, se esse com esse está dando, tudo certinho. Se você quiser, você pode medir daqui direto até aqui embaixo no relé térmico ali, ó, na saída que vai para o motor. Você mede, deu continuidade,
vai no outro polo, de lá de cima do 3L2 no contator, até aqui embaixo no 4T2 no relé térmico. Deu continuidade tudo certo, os três? Aí tá tranquilo. Agora, se houver uma continuidade que às vezes dá uma continuidade falhando, dá e não dá, daí você pode ter algum defeito de contato, polo, que aqueceu. Então aqui os polos dentro deu aquecimento e acaba dando essa falha, começa a aquecer. Então você fazendo isso com a mão também, você consegue medir em cima e embaixo. Mas você consegue ver falhas também desse jeito. E se você quiser, você pode deixar o disjuntor ligado e desconectar o motor aqui embaixo, ó, desconecta aqui. Então você aciona o contator e você mede aqui embaixo se está saindo 220 trifásico. Se for monofásico, você pode medir monofásico aí. Aqui eu estou se tratando do motor trifásico, então você mede nos três polos se está saindo trifásico 220, que seria o primeiro, que é o 2T1 com 4T2, 2T1 com 4T3 e o 4T2 com 4T3. Você já sabe, deu 220 do jeito que tá aí, beleza. Muitas vezes tem gente que faz medição com algum circuito ligado. Então, com o motor não dá, porque o motor vai, se houver falha aqui de falta de fase, o motor você não vai conseguir ligar. Mas muitas vezes a pessoa tá ligando circuitos diferentes, tipo circuito de lâmpada. Vamos fazer de conta que aqui não tem o relé térmico. Então temos só o contator. Tem um circuito de lâmpada aí. E você usa as três fases aqui. E lá você distribui. Então acende várias lâmpadas junto. Tipo lâmpada, aquelas lâmpadas vapor metálico, lâmpadas desses refletorzão, que é pesado, acaba tendo que usar um contator. Então supõe, se você medir, se você fazer essa medição aqui, ó, medir esse com esse, supõe que aqui não tá saindo a fase que entra lá em cima. Então supõe que, ó, estamos aqui no 2T1, não tá saindo, tá entrando ali, mas não sai aqui. Mas o seu circuito lá tá ligado de lâmpada. Quando você aciona o contator, você mede esse com esse e tá dando 220, mas como assim? É porque, como é o sistema trifásico, alguma das lâmpadas ligadas tá dando retorno, pegando o 6T3 e dando esse retorno aqui, ó, no 2T1. Por isso que o 4T2 com 2T1 tá dando 220. Quando você mede 2T1 com 4T2, deu 220. Se esse 2T1 com 6T3 é o retorno, quando você medir 2T1 com 6T3, ele vai dar zero, porque é a fase que está retornando. Beleza? Porque esse daqui, ele está interrompido, ele entra, mas não sai. Então ele pega o retorno de 6T3. Pode acontecer vice-versa, com 4T2 e 6T3, ou com 2T1 e 4T2, o retorno misturar aí, beleza? Quando você tem circuito, um disjuntor abaixo, daí supõe que é no sistema trifásico de iluminação, você tem um disjuntor abaixo dele de proteção ali, você desligou ele, então quando você aciona o contator, a energia não vai lá nas lâmpadas, então não vai dar retorno. Então você consegue medir se há certinho ou não, mas tem que ficar atento aí com retornos. Isso acontece não só nesse contator que eu estou passando aqui, pessoal. Eu estou falando para vocês porque aqui eu estou se tratando de um painel de comando para um aviário e já joguei simulando aí um sistema trifásico de iluminação que você tem e usa um contator aí e você distribui as fases entre as lâmpadas, onde há um grupo de várias lâmpadas, porque existe muitos por aí. Aí eu estou passando isso para vocês. Mas isso pode acontecer num sistema qualquer de instalação residencial, onde você tem um circuito, um disjuntor tripolar e você sai com as três fases e distribui vários circuitos para lá, iluminação, tomada, entendeu? Porque tem vários aí que acabam não fazendo uma distribuição correta, colocam um circuito trifásico de um disjuntor só e leva lá uma redinha e faz várias distribuições, tomada, lâmpada, então tem geladeira, lâmpada ligada entre as três fases e um único disjuntor para fazer essa proteção. Então suponha, quando você dá problema com um disjuntor desse daqui, suponha entre as fases aqui,
e aqui tá saindo só duas. Então entrou trifásica ali, embaixo saiu só duas fases. Suponha que essa primeira aqui é a fase que não saiu. Mas você chega aqui e mede nelas e tá dando 220. Mesmo que não tem a fase R aqui embaixo. Mas tá dando 220. Quando você tá com os equipamentos seu tudo ligado, lá na tomada, você tem lâmpada, você tem geladeira. Então suponha, não é todos os equipamentos que vai estar ligado nessa fase. Você vai ter um pouco nessa, um pouco nessa, um pouco nessa. Então suponha, está distribuído entre as três fases. Então você vai ter retorno. A partir do momento que interrompe uma fase aqui de entrada da companhia, que o disjuntor seu supõe assim, queimou aí, ele interrompeu, ele pega o retorno das outras fases através dos equipamentos seu que você tem na casa. Então essa medição aqui, junto com a fase que está dando retorno nela, vai dar 0. Beleza? E se você usar medir ela com neutro, ela vai dar os 127 ou 110 aí, dependendo da carga que chega. Você vai ter esse normal. E você mede com as três e dá correto. Então suponha, se você medir fase e neutro, você não vai achar o defeito aqui. Porque você tem retorno. Então, para você achar o retorno, você vai ter que medir entre fase e fase, certinho. Tem gente que chega aqui e mede, ó. Fase R com S, deu 220. Fase R com fase T, deu 220. Então a pessoa pega e simplesmente já descarta. Não é que não. O problema é no outro lugar, e vai para outro lugar. Só que ele esqueceu de fazer essa medição, ó. Ele mediu RS e mediu R e T. Ele esqueceu de medir fase S com T. Então suponho, precisa fazer isso. Então é 4 medições para você ter toda a medição certa. Então você mede RS, RT e mede ST. Senão você não consegue ter sua medição correta aí. Muitas vezes o disjuntor seu está com problema e por causa dessa medição errada aqui você parte para outro lugar. Aí você vai lá e perde um monte de tempo e depois você volta aqui e acaba, tem gente que não consegue achar o defeito e ainda fala que é falta da rede da rua. Entendeu? É porque eu tô falando porque não é só eletricista que faz essa manutenção. Tem muita gente que trabalha com elétrica e não tem um conhecimento de elétrica. Consegue fazer uma instalação e acaba indo da manutenção. Eu falo porque eu já peguei caso assim, beleza? Que outro eletricista foi lá e não achou defeito. E já joga para a companhia vem, faz a medição dela e fala, ó, o problema tá dentro da sua casa. Chama um eletricista. Fala, não, mas o eletricista já veio. Fala assim, chama outro então. Aí é isso aí. Então supõe, você tem esse problema em vários tipos de instalação. Então aqui eu falei do quadro, falei desse quadro de comando aqui, já aproveitei e já te dei essas dicas aqui, beleza? Mais pra frente eu vou trazer para vocês aí explicações de bomba submersa, qual os defeitos, os possíveis defeitos e como identificar esses defeitos aí, beleza? Forte abraço aí, fique com Deus, até a próxima.